eu sou Fernanda Fedato e esse é o Blue Minicast. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante e relevante nos dias de hoje, pois todos nós, de uma forma ou de outra, já estivemos de um lado ou do outro lado desse palco, e esse lado é a educação. Então, hoje eu estou aqui reunida com alguns colegas de profissão, com a nossa psicóloga Fernanda, para conversar um pouquinho sobre os desafios da educação no Brasil, como a saúde mental é importante para as pessoas que estão em sala de aula e, principalmente, o que pode ser feito para que nós possamos ter cada vez mais professores saudáveis e presentes no que estão falando. Então, eu queria convidar aqui nossas ilustres presenças de hoje, a Giane, professora, o Doug, a Fernanda, a se apresentarem, trazerem para vocês como eles estão inseridos nesse mundo e de que forma eles podem ajudar a contribuir para vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. Giane, conta para nós sobre você, Giane. Olá, pessoal. Eu sou a Giane Vasconcelos, eu sou pedagoga, tenho especialização em neuroaprendizagem e um MBA de gestão de inteligência de pessoas. Estou na educação há 15 anos, na educação infantil. Eu trabalho hoje com formação, com professores. Tenho esse olhar cuidadoso para uma educação afetiva, uma educação mais respeitosa. Então, hoje eu ajudo professores a olhar para a sua prática pedagógica para transformar a sua relação com as crianças. Que legal. E você, Doug, conta pra gente. Tudo bom? Então, meu nome é Douglas, né? Mas o Doug já pegou, né? Eu sou professor de física, tá? Tenho licenciatura e mestrado na UTFPR, mestrado em ensino de ciências, tá? E sou professor de ensino médio, cursinho, né? E trabalho com isso já tem aí uns 12 anos. Estou em sala de aula, trabalhando com meus adolescentes. Adolescentes, é um grande desafio só aí, né? E como? E você, Fernanda, conta para nós de você. Bom, eu sou a Fernanda Sacomã, eu sou psicóloga e eu não sou professora, mas eu tenho uma adolescente em casa e eu acompanho o dia a dia da minha adolescente em casa, as histórias, quantas histórias eu escuto da Rafaela em casa com relação ao dia a dia aos dias na sala de aula. O que nos trouxe a ideia de falar um pouco hoje sobre a saúde mental na educação, principalmente, foram alguns dados alarmantes ao que eu tive contato. Eu até coloquei aqui para mim, porque eu acho que são dados que as pessoas que estão hoje com filhos na escola, pessoas que estão cogitando, às vezes, entrar nessa carreira, tem que saber para se preparar, porque hoje, olha aqui, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 40% a 50% dos professores em muitos países relatam sentir níveis elevados de estresse no ambiente de trabalho. E 1 a cada 4, ou seja, 25% dos professores cogitam mudar de área devido à desvalorização e o esgotamento emocional. Então, isso são números bem expressivos e até busquei para ver se o Brasil tinha números parecidos. E nós tivemos aqui acesso a uma pesquisa feita pela Associação Escola em 2022 que apontou que 66% dos professores brasileiros relataram estar afetados por sintomas de estresse constante e 51 deles sentem que já estão em caminho ao burnout. Então, isso é bem relevante também. E a Fundação Oswaldo Cruz divulgou em 2021 que os professores foram uma das categorias mais vulneráveis no pós-pandemia, porque durante todo a presença da pandemia na vida deles e principalmente na vida profissional, eles tiveram, eu acho que foi um dos grupos mais afetados, porque alguns trabalharam remotamente, porém o professor, e eu posso falar isso, como comentei com vocês, eu tenho 18 anos de carteira em sala de aula. Eu acho que muito do professor é a nossa presença, é o contato com o aluno. Eu sempre costumava dizer para os meus alunos, né? Não existe material perfeito, não existe aluno perfeito, não existe professor perfeito. O que a gente tem é quase um alinhamento planetário das três coisas. E foi o que eu sempre coloquei, que dependendo dos alunos que eles fossem para mim, seria a professora que eu seria para eles. Então, eu acho que essa relação, essa simbiose é muito forte. E eu gostaria de trazer para vocês esse questionamento. Vocês sentiram durante a pandemia que as pessoas da educação foram afetadas de uma forma diferente do que os outros? Sim, com certeza. Eu mesmo passei nesse processo também na pandemia e eu posso dizer que tem uma vida antes e depois da pandemia. Então, a gente teve que aprender muitas coisas que a gente nem imaginava que existia. E muitos professores sofreram bastante, tiveram bastante dificuldade, porque nem todo mundo tem essa facilidade com as tecnologias. E
parece que aumentou muito mais as atribuições dos professores, a sobrecarga, a questão de dar aula online, aquele compromisso que a gente tem, né, com as crianças e tudo mais. Eu lembro que na minha época da pandemia, eu sou da educação infantil. E eu lembro de dar aula para criança de 4 anos. O que fazer com a criança de 4 anos online? Então, tive que me reinventar de diversas maneiras. E era exaustivo, porque você tinha uma rotina acontecendo na sua casa, estava tudo acontecendo, mas naquele momento você tinha que fazer aquele processo, dar aula para as crianças. E foi muito divertido, mas foi também bem cansativo. Eu imagino você, Doug, trabalhando com adolescentes. Como foi esse lidar com adolescente no online? Foi mais difícil? Foi muito difícil, porque para nós, eu acho que manter a atenção do nosso aluno, de forma geral, já é muito complexo. Com eles em sala de aula ficou mais difícil ainda, né? E aí, na pandemia, a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter certeza que aquele aluno estava olhando a aula, vendo a aula, aprendendo com a gente, entendendo o que a gente estava falando. A dificuldade de se comunicar. Você falou bem que você tem essa experiência. Uma das coisas que mais me fez falta, não sei se para você também, era eu ter o retorno do meu aluno, eu olhar para eles e fazer aquele básico. Pessoal, entenderam? E um ter um feedback, delay reforço, na sala de aula online, e daí aquilo não vir para nós. Então, eles estavam muito mais interessados em outras coisas. O adolescente já é isso, né? O adolescente já é mais hormonal, já é mais complicado de você prender essa atenção, e online mais ainda. Então, o computador tá ali, o celular dele tá ali, é muito fácil ele fazer assim, ninguém vê. Foi bem complexo nesse sentido, realmente. Foi um desafio para ambos os lados, eu chego a falar. Porque eu acompanhei a minha filha na fase pré-vestibular durante a pandemia. Nossa. Então, eu falei para ela, você me desculpe, você está tendo aula, você estuda num bom colégio, mas eu creio que a diferença foi gritante entre aqueles alunos que fazem o segundo grau de forma regular e os que fizeram durante a pandemia. Ela chegou muito menos preparada. E a parte mental dos professores foi afetada também, creio eu, por ter que se reinventar com tanta rapidez. Porque eu tive colegas que nunca tinham dado uma aula online, nunca tinham acesso, não tinham nenhum conhecimento tecnológico e tiveram que aprender rapidamente, inclusive sendo uma das exigências dos empregadores. Olha, a partir de amanhã você passa a dar aula online para 45 crianças, você tem que dar conta do currículo. Eu acho que isso foi um desafio também. Você sente, Fernanda, que esse desafio para o professor ele foi pesado? Ele acabou, de alguma forma, afetando a saúde mental do professor? Eu acredito, Fer. Eu acredito que afetou muito mesmo. Por quê? Porque quando a gente fala de professores, o cuidado, eu repito muito isso, eles cuidam dos nossos filhos, mas eles não são cuidados. Na pandemia teve uma cobrança muito grande, porque, claro, era tudo muito incerto. Muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer, como ia. E o fato deles, como o próprio Doug trouxe aqui, eu não ter o retorno do meu aluno, eu tinha essa angústia também. Então, eu acredito que essa falta de retorno deles, de não saber se estavam conseguindo entregar tudo que eu acredito que estavam muito focados. Eu acredito que teve muito desgaste e ainda a gente sofre. Eu acredito que os professores ainda sofrem muito de uma pós-pandemia, por esse desgaste. Uma sequela físico, emocional que ficou mental, emocional. E eu imagino também que, da mesma forma que para os professores individualmente foi um desafio, eu imagino para as escolas também. Porque a escola teve que, de um dia para o outro, fornecer um produto que ela não vendeu. Então, ela não se propôs a ter aquela estrutura. De qualidade, né? Não se propôs a ter aquela estrutura. Muitos deles tiveram que montar salas, fornecer câmeras para os seus professores, fazer treinamento. Então, foi muito complexo em vários níveis. E eu acho que o investimento das escolas foi grande. E os professores, uma estatística também que eu tive acesso, foi que 80% dos professores se sentiram esgotados durante esse período. E, de repente, na volta ao presencial, foi uma outra adaptação, porque nós passamos muito tempo. Então, essa volta ao convívio, o barulho, os alunos ali também, eu acho que foi pesado. Fora as características inerentes da profissão de educador,
que eu acho que são várias e que também causam um estresse, né? Eu trouxe aqui algumas e inclusive ao se apresentar, vocês falaram, né? Eu faço isso, eu tenho esse treinamento, eu trabalho em 2, 3, 4 locais e que é essa carga excessiva de trabalho. Porque vocês vão dar a opinião de vocês, mas eu, como minha opinião, o trabalho de professor é um trabalho que não termina ali quando bate o sinal e não começa quando bate o sinal também. Porque você tem que se preparar, você tem que se educar, você tem que preparar as aulas. Vocês acham que essa sobrecarga de trabalho é um dos fatores que acaba afetando a saúde emocional dos professores, Doug? Eu acho que a gente, é bem como você falou mesmo, às vezes eu me pego fazendo alguma coisa no meu espaço de lazer, no meu espaço pessoal, e aí eu falo, isso aqui encaixa numa aula, isso aqui faz sentido nessa situação. Ainda mais professor de física, né? Mais coisas ainda que a gente acaba encarando fenômenos, situações e tal. Então, eu costumo dizer que eu estou trabalhando, sei lá, 95% do meu tempo eu estou trabalhando. Tá trabalhando. A gente não desliga, de fato, né? Até um comentário a respeito do que você estava falando sobre o pós-pandemia, algo que a pandemia trouxe para nós é o fato da gente ter que lidar com uma parte da aula ser online. Não que eu dê aula online, mas, por exemplo, antes da pandemia, se eu ia passar uma atividade para os meus alunos, eu colocava no cantinho do quadro ali, eles anotavam e levavam para casa. Hoje eu tenho que colocar no sistema lá da escola, um negocinho, um recadinho, os conteúdos da prova, tudo antes deles olharem e tal. Então, isso acarretou em mais trabalho ainda do que eu tinha antes. O digital invadiu a educação. Exatamente. E invadiu de uma forma que a gente realmente não estava acostumado. O que tem seu lado bom, obviamente, mas que realmente sobrecarrega em alguns momentos você tem que falar assim, não, eu não quero fazer isso hoje, eu tô cansado, mesmo assim eu tenho que fazer. Tem que fazer, não tem como fugir. Exato. E Giane, você crê que principalmente trabalhando, né, com ensino fundamental, com as crianças menores, essa preparação ela é ainda mais intensa, porque você tem que levar um material criativo, tem que sempre estar desafiando, colorido, bem feito, às vezes até manual. Você sentiu falta disso durante a pandemia e como você conseguiu lidar com isso no retorno? Na verdade, assim, a pandemia veio com essa proposta tecnológica e quando você volta para a realidade, você não... Tudo mudou. Nada era mais do jeito que você deixou. Então, esse mundo digital veio para o dia a dia, só que a gente também teve que voltar às práticas anteriores, né? Nos processos, teve que fazer retomada. A retomar esses processos e mais as ideias, usar os jogos, usar tudo que estava acontecendo. Então, assim, o professor, ele planeja. Existe um bastidor, não desliga, como você falou. Perfeito. E o professor, ele tem que planejar, e muitas vezes ele não consegue planejar na escola. Mesmo que ele tenha aquela hora ali, ele não consegue planejar. Então, assim, eu trabalho numa perspectiva de uma pedagogia mais participativa. Eu trabalho com o rompimento da pedagogia tradicional. Então, em muitas escolas, a gente trabalha com projetos, mesmo na educação infantil, mesmo no fundamental. Então, assim, a gente voltar para isso foi desafiador. Então, a criatividade, ela sempre tem que estar acontecendo, envolvendo as crianças. Então, e essa coisa de tirar as crianças, desemparedar as crianças das salas, porque a gente ficou muito tempo em casa. As crianças ficaram muito tempo em casa. Isoladas até do convívio dos essa outros. Questão que você falou da criatividade e do brincar, né? A gente olha muito para essa questão. Então, as crianças tinham medo de relação. Elas nasceram na pandemia, então a gente também tinha que lidar com isso, com medo das famílias, com medo criar vínculo com essas crianças. E você fica muito tempo online. O que faltou? Por que a gente adoeceu tanto? O que a gente sentia falta? Da relação, até do conflito, né? Eu falava, a gente sente falta até do conflito, porque a gente precisa disso. Então, por isso que foi difícil esse retorno. Então, por isso, o que a Fer falou, quem cuida desse professor agora? Porque ele tem essas inúmeras atribuições, cada vez mais cobranças, cada vez mais coisas, e ele tem que ser híbrido. Eu falo que o professor tem que ser híbrido. Agora ele é híbrido. É isso, né? E alguns alunos, eu não sei se vocês
sentiram isso dentro de sala de aula. Mas esses conflitos que você mencionou, eles são formadores de caráter, eles são formadores de personalidade. Sim. E essas pessoas isoladas, elas não se depararam com situações onde elas tinham que lidar com frustração, elas tinham que lidar com os colegas, chegar num consenso. Então, hoje nós temos adolescentes que foram crianças durante a pandemia que não têm esse feeling para resolução de conflitos, para resolução de problemas. Então, eu chego até a mencionar para minha filha, quando acontece alguma coisa, eu digo assim, olha, você não passou por isso. Então, agora você vai aprender da pior forma, porque você vai ter que lidar com esses conflitos de outro jeito. Até uma coisa que aconteceu comigo depois da pandemia, mas que me marcou muito como pessoa, né? Foi eu entrar numa sala de segunda série do ensino médio, então alunos entre 15 e 16 anos ali, e 100% da turma estar mexendo no celular. Nossa. Ao nível de estarem mandando mensagens um pro outro, estando um ao lado do outro. Eu entrar na sala, falar bom dia, e todos nem olharem. Para o nada. Uma menina fez assim. Sabe aquela coisa assim, tipo... E eu cheguei... E aí eu tive que olhar e falar, pessoal, vamos guardar o celular. Mesmo assim, a gente só conseguiu parar de brigar com o celular agora com essa lei de tirarem o celular da sala de aula, né? Então, porque a vida deles na pandemia era tanto o celular que eles saíram da pandemia, mas eles não conseguiam sair do celular, entendeu? E é isso que reflete um outro problema na educação, trazer atenção, trazer produtividade para o aluno, que ele hoje vive mais no digital do que no pessoal. A própria figura do professor. O Exato. professor perdeu aquela figura de autoridade, de presença de sala de aula, porque ele era só um rosto num quadradinho. Então, essa autoridade que o professor exercia e que, de certa forma, controlava o ambiente, ela se perdeu um pouco. Você acha, Fernanda, que essa mudança do papel do professor também, de perda, de deixar de ser uma figura de autoridade, ele acaba voltando para assombrar o professor dentro de sala de aula? Eu acredito que sim, Fer. Os professores, durante ali a pandemia e no pós-pandemia, existia um desafio muito grande, porque eles eram também podados pelos próprios pais, que eram... se cobrava muito, né? Como assim não está entregando tudo que precisa ser entregue? Não é assim que ensina. Era algo muito novo para eles. E eu, como mãe, acompanhei a minha filha durante as aulas, e foi muito desafiador. Então, eu acredito que assombra ainda e vai assombrar durante um tempo essa falta de autoridade, porque, infelizmente, eu presenciei algumas situações em que os professores, quem desautorizava os professores eram os próprios pais. Então, quando tem esse retorno à sala de aula, qual vai ser o reflexo disso? A gente convivendo ali durante 1 ano e meio, 2, a criança, né? Convivendo 1 ano e meio, 2 dentro de casa, voltando, não vai ter autoridade. E como é que faz esse reforço? Como é que a gente reforça? Eu falo como mãe mesmo, né? Como profissional, mas como mãe também. E esses conflitos no ambiente escolar, que de certa forma, o professor tem a responsabilidade de direcionar, de ensinar mesmo como resolver, eles acabam sendo um fator estressante para o professor também. Nossa. Porque como perderam-se essas referências hierárquicas, até de companheirismo, aqueles grupos que se formavam, os subgrupos na sala, eu creio que esses conflitos no ambiente escolar, e que hoje nós temos relatos aí de violência dentro do ambiente escolar, tanto um aluno contra o outro, mas principalmente agora, ultimamente, na mídia só se fala em professor foi agredido por aluno, alunos destroem carro de professor, professores, inclusive, sendo assassinados em situação de sala de aula. Isso traz uma preocupação para vocês? Talvez não a Giane, que trabalha com os pequenininhos, mas de criar pessoas... Desde a primeira infância, mais equilibradas, para que o professor, quando chegue lá para o Doug, eles sejam menos violentos, mais cordiais. Vocês têm essa preocupação de modulação também? Sim, bastante. E você falou um ponto importante. A educação infantil é a fase mais importante do desenvolvimento da personalidade, de tudo mais. Mas o que acontece hoje em dia que eu percebo nesse contexto? A gente tem aquele provérbio africano que fala assim que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança.
Só que antes a aldeia, a comunidade era na família. Na nossa geração aqui, nossa, eu acho Douglas. Se for, você avisa. As pessoas tinham mais a família mais perto, as crianças ficavam menos tempo na escola, os valores eram passados de geração, convivia mais com os avós, sobrinhos. Quando nascia uma criança na família, era uma alegria, todo mundo visitava. Hoje a gente fala rede de apoio. Essa rede, ela acontecia. Depois foi mudando. As crianças, antes ficava meio período na escola. Agora as crianças permanecem o dia todo na escola. Se a gente for olhar uma criança... Estou falando das crianças pequenas. Elas entram com 4 meses, 7 da manhã. E em algumas realidades vai sair 7 da noite. Então, assim, quem que tem que desenvolver? Então, essa aldeia, antes que era comunidade, ela passou a ser a escola. A escola tem que dar conta de tudo isso, desse desenvolvimento emocional, o cognitivo, o motor, as questões de conflitos, todas as questões caiu para o professor. Claro, a direção auxilia, a coordenação, mas quem está lá no dia a dia, enfrentando esses desafios? Então, é uma preocupação. E é na educação infantil que a gente desenvolve, sim, essa relação de conflito. E esses conflitos que acontecem chegam em casa e não tem, talvez, uma continuidade, porque a criança fica muito pouco tempo com os pais. Se você for contar quantas horas uma criança de 2 anos passa na escola, você vai ver que ela está mais tempo de vida com a comunidade escolar do que com a comunidade família ali e o entorno que poderia educar. Então, o professor tem que dar conta de tudo isso. E quando acontecem os conflitos, chega em casa, o que a família faz? Muitas vezes, reclama. Vai lá reclamar e quer que a escola resolva. Mas eu penso que é o contrário. Que a família tem que ser parceira da escola. Porque para chegar lá nos adolescentes tem uma caminhada longa. Então, a escola é esse grande laboratório, onde a criança vai aprender a lidar, vai ter conflitos sim, vai ter questões de mordida. Eu sou dessa realidade. Das mordidas, vai ser... a relação do outro que quer brincar, que quer pegar o brinquedo. E isso são coisas comuns. Mas isso gera um fator estressante para o professor. E faz falta. Eu creio que o Doug, principalmente, que trabalha com adolescentes, e você se pega, às vezes, falando assim, nossa, são coisas tão simples que faltam para esses alunos, os combinados lá da pré-escola. As palavras, né? As palavras mágicas que a gente fala. É o bom dia, o boa tarde, o por favor, por gentileza. Vamos dividir, cada um fala de uma vez. Vamos compartilhar. Exatamente, são coisas que poderia vir de casa e não vem. E a gente não pode desumanizar as relações. Então, uma coisa que aconteceu na pandemia foi isso. Uma tela que nos separa, não consegue criar vínculo, não consegue ter aquela presença efetiva, e aí gera crianças indiferentes, porque elas só vão dar o que elas estão recebendo. E o afeto que você cria com o professor, aquela relação de carinho, de atenção, de cuidado. E eu coloco para vocês um ponto que é assim, o professor ele tem hoje uma enorme responsabilidade. Por quê? Porque tanto ele vai formar essa personalidade, como você faz, Giane, porém, ele vai receber alguns alunos que tiveram um gap nessa formação e que você pode influenciar de alguma forma, o Doug, para que eles essa lacuna que ficou possa ser resolvida e, às vezes, até encaminhar para um profissional da psicologia para que isso seja alinhado. A gente tem uma enorme dificuldade com as turmas de ensino médio que chegaram no pós-pandemia para nós. Então, aquela turma que terminou a pandemia, eles voltaram ali na primeira série. Daí, a turma seguinte, que veio para a primeira série também. A gente está tendo cada vez mais dificuldade de lidar com esses alunos que vêm de uma falta de preparação mesmo, de socialização. Eu senti, não sei se é uma impressão minha, ou se eu comecei a prestar mais atenção nisso, mas eu senti um aumento no bullying entre eles, inclusive. Sabe? Porque o adolescente eles não têm medida, né? Eles não têm filtro. Eles perderam um pouquinho esse filtro e uma dificuldade de socialização e de fazer coisas básicas, coisas simples, coisas que antigamente, vamos lá, vou falar da minha geração, eu resolvia, quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia lá e fazia sozinho. Tá? Pô, você pode fazer não sei o quê, tal, eu preciso que você faça isso. Você vai lá e resolve sozinho, porque você tem 15 anos, sabe? Eles hoje já não têm mais essa vivência, eles têm uma dificuldade de fazer coisas muito simples.
isso gera, assim, obviamente, um estresse para nós. Entende? E é uma responsabilidade enorme. Exato. A gente teve eu vou contar uma situação que aconteceu esse ano. Eu faço um projeto de foguetes lá na escola que eu trabalho lá. E é um projeto muito legal. Porque você tem a montagem do foguete, você vai lançar um foguete que vai chegar assim, 150 metros de distância, sabe? Então, é um negócio que te incentiva também. E eu tenho sentido cada ano que passa mais dificuldade de fazer isso, porque eles hoje têm dificuldade de parar e ver um vídeo de como fazer o foguete. O vídeo tem 13 minutos. Então, imediatismo. E aí, além desse imediatismo, uma dificuldade muito grande de fazer o que está ali. É só colocar em prática. Encaixar um negocinho no outro. Eles não conseguem direito ir numa loja de material de construção comprar uns canos. Então, parece que mudou muito essa... Né? Mudou muito. E vive-se muito no mundo digital. Então, essa dificuldade de transpor o que eu vejo no mundo digital para o mundo real. É uma dificuldade. E agora, frente a essa responsabilidade que o professor tem hoje, infelizmente é uma carreira que um dos riscos emocionais que nós sofremos, e vocês sofrem principalmente que estão na ativa, é a baixa valorização dessa carreira. Tanto salarial quanto de prestígio mesmo. Antigamente você falava, nossa, eu sou professor. Isso tinha um peso. Hoje em dia vocês sentem que vocês não são tão mais valorizados, tanto pela carreira que seguem ou pelas pessoas que têm contato com vocês? Ou as pessoas ainda falam, nossa, que legal, você é professor, ou não existe muito mais isso? Eu não... nesse aspecto de valorização, eu realmente eu não vou falar por mim, né? Claro, eu não posso reclamar porque toda vez que eu falo que eu sou professor, as pessoas falam, meu Deus, e daí perguntam do quê? Eu falo física, a pessoa fala, meu Deus, e aí ter essa relação, né? Mas eu posso comparar com o início da minha carreira, e eu acho que o ponto que a gente falou agora há pouco, eu acho que é importante. É o acréscimo de coisas para fazer, que no início da carreira eu fazia certas coisas e que hoje eu faço muito mais coisas dentro daquela mesma função, né? Então, assim, é óbvio que eu acho que a gente merece mais do que a gente tem hoje. Com certeza. Né? Isso não dá para se falar, porque a gente... Eu nunca dei aula, por exemplo, numa escola pública, mas eu tenho certeza que na escola pública o professor não tem as condições que eu tenho na escola particular. Então, esse cara vai ter muito mais propriedade para te dizer que ele é desvalorizado. Sim, além de desvalorizado, a escassez dos recursos com o qual ele trabalha. Era esse o ponto que eu ia chegar. Eu, por exemplo, não quis fazer o concurso público para ser professor que teve no ano passado. Porque eu sei que a minha condição de trabalho não vai ser melhor, entende? Ela vai piorar. E para mim aquilo não fez sentido naquele momento. Então, aí a gente chega num ponto em que o cara que está na linha de frente, de fato, como professor, está sendo desvalorizado. E ele tem que fazer escolhas, né? A Giane, você passou por algum ponto na tua carreira em que você teve que fazer uma escolha? Ou eu vou buscar o salário, ou eu vou buscar a minha saúde mental, ou eu vou buscar a minha realização profissional, ou não chegou nesse ponto? Sim, cheguei. Tanto que, nesse momento, eu fiz uma transição para atuar em outra área da educação, que é essa questão da formação. Tive que sair. Mas eu saí mesmo da sala de aula porque na pandemia eu tive uma questão uma inflamação numa vértebra. Por ficar tanto, a cadeira não era adequada. Isso que o médico me falou na época. E isso foi, quando eu voltei presencial, me impediu. Porque educação infantil é colo, é acolhimento, é correr, é brincar com as crianças, é mão na massa. Então, isso dificultou e eu resolvi fazer essa transição. Mas eu, sim, tive que já escolher, tive que investir muito também. Eu mesma investi na minha formação para eu poder acessar melhores salários, melhores lugares. Também já desisti do concurso também por essa questão que o Douglas trouxe. E eu acho é uma profissão desvalorizada, ainda as pessoas não valorizam. Acha que não tem importância. Geralmente as famílias vão na escola e querem definir o caminho pedagógico que você vai trilhar. Você não faz isso num consultório, né? Você não vai lá no médico quando você está numa consulta. Você tinha que ter cortado aqui, né? E não lá. Você vai falar assim, não, eu tô achando que esse diagnóstico está equivocado. Não, você não faz isso. Então, o professor, ele se sente menor, ele se sente pequeno, da pessoa ir lá e te questionar. E, às vezes, é falta de conhecimento da família e tudo mais, porque ela espera um produto final. E o produto final, muitas vezes, é uma nota. Às vezes, no meu caso, educação infantil, que a gente não
não tem a parte da alfabetização na educação infantil, então as famílias ficam muito preocupadas. Quando que o meu filho vai aprender a ler, vai aprender a escrever, você não está fazendo isso? Eu falo, mas essa fase, elas precisam desenvolver outros conceitos, elas precisam viver experiência, elas precisam investigar. E o ambiente letrado vai fazer com que ela aprenda. Calma, todo mundo vai aprender a ler e escrever, a não ser que tenha uma questão, né, cognitiva, ok, né? Mas fique tranquilo. Então, a gente sempre está nesse processo de ser... das pessoas quererem interferir na sua forma. Então, isso é desgastante. A Fernanda e eu, que trabalhamos muito na parte organizacional, eu chego até o ponto de dizer que, às vezes, em empresas, nós verificamos profissionais que precisam de um treinamento, precisam de alguns toques, porque esses soft skills que, às vezes, eles não desenvolveram, foram lá de quando eles estavam com a Jeane. Entendeu? Lá atrás, ele não teve aquele desenvolvimento de uma característica, não teve um estímulo, e agora, como profissional, a gente bate o olho e já percebe isso. Isso, e quando a gente fala para a família, essa criança precisa pular corda. Sim, ela precisa pular corda. Mexer no barro. Ela precisa mexer no barro, ela precisa investigar, ela precisa... Os conceitos matemáticos que ela vai viver nas experiências. Perfeito. Que vai chegar lá na frente, aquilo vai ter passado pelo corpo, Sim. pelas sensações, né, que a gente fala. Só que a gente tem que provar muito. Então, a gente tem que estudar muito e colocar ali, falar, isso aqui está nos documentos reguladores, na Base Nacional de Educação. E você falando aquela questão da autoridade, voltando ao que você falou antes, da questão que o professor não tem mais essa autoridade, aquela autoridade antiga que a gente olha o professor, só ele fala, só ele tem razão, isso já desconstruiu há muito tempo. A autoridade que a gente fala é de respeito de um parceiro, de um profissional, que ele é a ponte. Ele é o articulador das aprendizagens dentro do Sabe contexto. Sabe aquele respeito que você tem pelo chefe? Isso. É o respeito que o aluno tem que ter pelo aluno. Sim, pelo professor, mas a né? autoridade no sentido de, por exemplo, fulano é autoridade Sim, nesse assunto. sim. O aluno ter a humildade de perceber que o professor ele tem um conhecimento e que muito mais do que o professor tentando colocar a garganta abaixo esse conhecimento no aluno, é um conhecimento que o aluno tem que ter vontade de adquirir, para que ele tenha um futuro melhor. Eu penso assim, sabe, que esse respeito, ele caminha mais como uma admiração. Isso, falou uma palavra perfeita. Essa palavra é de inspiração. Pelo menos eu tenho, da época que eu era criança e depois na faculdade, eu tenho professores ainda que eu admiro muito, muito, e assim, como para a vida. E a gente traz essa questão de criatividade, puxando a questão... Vamos lá. Como é que a gente consegue trazer um viés criativo, Fer, Jeane, Doug, se a gente está emocionalmente cansado? Como é que o professor ele vai conseguir ter aquele olhar, aquele... Uma alegria, às vezes, até. Sim, e aquele... Encantamento pela vida. Tem que ter encantamento. Sim. Como que vai conseguir se ele está esgotado? Como é que ele vai conseguir? Porque ele é um balizador também, porque as crianças e os jovens, eles refletem, sim, as coisas que acontecem em casa. Como é que esse professor vai conseguir ter esse olhar que não cabe a vocês, né, ter esse olhar? Mas, trazendo o que a Jeane falou pra gente aqui, de que é parceria. Eu entendo que escola e pais é parceria, é mão dada. Eles têm que ter seu respaldo do mão professor. Dada. Isso. Sim. Como é que eles conseguem ter isso se eles estão cansados? E vocês sabem que as escolas, claro, existem escolas e escolas, nós todos já passamos por várias aqui. Algumas escolas têm essa preocupação de capacitar os professores, de criar um ambiente rico, um ambiente criativo, um ambiente saudável, enquanto outras, às vezes, não por má vontade, mas por escassez de recursos, de profissionais, eles têm uma maior dificuldade. E aí que entra na minha visão a necessidade de um treinamento constante, de uma reciclagem, tanto reciclagem dos professores quanto reciclagem das pessoas que fazem o apoio, porque nós, professores, contamos muito com essa rede de apoio, porque você na sala de aula, você tem que estar preocupado em fazer o teu serviço. Se você tem que, às vezes, estar preocupado se tem água, se a criança comeu, se ela foi... Então, isso é muito importante, e a escola, a partir do momento que ela faz um investimento, ela acaba favorecendo a vida do professor e fazendo com que essa caminhada de professores e alunos seja mais suave.
E tudo isso acaba refletindo, eu acho que na experiência de professores em alunos, como vocês falaram, como trilhando lado a lado um caminho. E, claro, nós ficamos, os alunos passam, porém, durante aquele período, aquele ano, aquele semestre, eles são nossos. Então, você pegar ali no começo do semestre, do ano, na mão do seu aluno e falar, eu vou com você até o final. E eu creio que a importância também de nós, professores, todas as pessoas que trabalham com a educação, estarem alerta para esses sinais de cansaço, de estresse, de burnout, que às vezes, como a Fernanda já trouxe para nós em outros episódios aqui, ele começa devagar, ele começa sorrateiro, e quando você viu, você perdeu a inspiração, você perdeu a alegria de ensinar. E isso é fatal para um professor. Como é que vocês trabalham com isso? Vocês sentem que já passaram por momentos desse e conseguiram dar a volta por cima? Ou vocês sentem que é difícil para o professor perceber até que já seja tarde demais? Eu acho que é difícil de perceber. A gente raramente percebe esses sinais, né? Mas eu, por exemplo, falo por experiência própria, eu já pensei, sim, como tem aí nas estatísticas, em abandonar a profissão, né? Eu já tive esse olhar de falar assim, será que eu não vou fazer outra coisa? Né? Será que não é melhor eu estar lá em vez de estar aqui? Será que eu não combino mais com isso do que com aquilo? Um questionamento. Eu acho que é normal a gente se questionar em qualquer profissão, mas eu fiz isso muito no final / pós-pandemia. Que foi o momento em que eu realmente estava cansado e eu não percebia que eu estava cansado. Entende? E eu não percebi que eu estava cansado. Até ter não chegou a ser um burnout, mas ter uma dificuldade muito grande ali comigo mesmo, de deitar a cabeça bloqueio. De deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, o que eu tô fazendo, cara? E depois disso, trabalhar isso comigo mesmo e conseguir dar a volta por cima. E o fato de ter voltado ao presencial conseguiu me ajudar a ter um pouco mais de ânimo. E hoje eu me considero um cara que eu consigo ir com vontade de dar aula. Mas não chegou a procurar um psicólogo, procurar um especialista, ou foi meio orgânico esse retorno? Não, orgânico não dá pra dizer que foi. Tá? Porque eu acho que uma situação como essa não dá pra dizer que é orgânico, né? Sim. Mas não foi, eu não precisei chegar a precisar de um profissional, tá? Apesar de eu já ter utilizado, por exemplo, psicólogo no início de carreira. Essa percepção também, né? Exato. Quando eu tava, desculpa se eu me alongo aqui, mas quando eu tava na época que eu tava recém saído do ensino médio, que eu tava fazendo cursinho, que eu não sabia o que eu queria da minha vida, aquela coisa toda, eu tive uma grande dificuldade, quase uma síndrome do pânico, de ficar 1 mês dentro de casa, não querer sair, não querer fazer nada, porque eu entrei num parafuso do que eu vou fazer da minha vida. E quem me ajudou, obviamente, foi um profissional, uma psicóloga, que foi incrível, me ajudou muito na época. Eu consegui voltar, quando eu comecei a faculdade, quando eu estava no meio da universidade, tive de novo, que eu quero mesmo ser professor. Que medo de encarar isso. Voltei a psicólogo, então assim, para mim foi bem pontual. Mas eu dou muito valor para isso, porque nesses momentos mais difíceis foi o que me tirou do buraco, você entende? Se eu não tivesse essa profissional, eu talvez estivesse no buraco lá até hoje. E talvez aqueles conselhos que você teve lá te ajudaram agora a perceber os sinais. Isso. Porque eu acho que a gente tem dificuldade realmente de saber quais são os sinais, no que eu devo estar prestando atenção. Sim. E talvez a Fernanda possa nos trazer aqui quais são esses sinais, o que a pessoa tem que estar preocupada se começar a acontecer, Fernanda. A falta de... Acho que o primeiro sinal é eu não querer... É começar a passar mal antes de ir trabalhar. Esse é o primeiro sinal. Quando a gente fala de burnout, ali é o primeiro que pisca, sabe, Fer? O antes do trabalho. É a falta de ânimo. Claro que vai refletindo em muitas outras coisas. A própria criatividade, ela não vem. O querer ficar dormindo ou a hiperagitação. Né? Cada corpo vai manifestar de uma forma diferente. Mas o principal sinal, e é importante até... o Doug trouxe essa experiência. Até agradeço por você compartilhar a tua experiência, porque você já tinha algo e já se conhecia. Uma base, né? Isso. Mas quantas pessoas não têm essa base, não se conhecem, não sabem? Eu diria que a maioria, inclusive. Sim. É importante. É importante a gente olhar para dentro da gente e a gente perceber que, nós temos limite.
temos limite. E de que forma vocês sentem que as instituições, as escolas, os cursinhos podem dar um respaldo para o professor nesse momento? O que vocês acham que seria mais importante para sentir efetivamente que aquela instituição está do lado do professor? Acolher. Acolhimento e pensar que, nesse momento, olhar para esse professor, não pensar que ele é só uma função. O professor, você não é só o seu cargo. Você é um ser humano, você tem emoções, então é preciso acolher. Acolher e pensar, como você falou assim, da formação continuada. Não só dos conteúdos pragmáticos que a gente tem que acessar e ter conhecimento. Mas é preciso hoje olhar, trazer essas propostas de uma meditação, um relaxamento. A própria mindfulness, a prática do mindfulness é porque legal. quando você perguntou pro Douglas da questão, eu fiquei lembrando assim, em que momento eu não tive essas questões, mas por quê? Era prof de educação infantil, fui professora da filha da Fernanda com 2 anos, né, Fer? Então, criança pequena, ela demanda uma energia maior. Então, na época, eu identifiquei. O que eu fui fazer? Yoga. Esse autocuidado, né? Você ter esse autocuidado e buscar ferramentas para lidar também. E a yoga realmente é uma prática que eu me encontrei. E ela me deixa paz. Então, pode o mundo estar caindo, que eu estou em paz. Então, eu sempre passei isso. E quando eu saí de sala de aula, eu também incentivava as professoras, incentivava as escolas, porque o coordenador pedagógico, ele vai desenvolver a equipe. Então, ele vai ter que conhecer, ele vai percebendo essa falta de motivação. Uma pessoa que é muito criativa, ela passa a falar, eu não sei, eu não consigo. Igual ele falou, eu tô na rua, eu tô vivendo uma situação e percebo que aquilo eu posso usar com as crianças. A gente não desliga, a gente sempre tá assim. Por isso que tem a frase famosa, né? O professor, ele vive cansado. Ele tá sempre no modo trabalho, ele não tem escapatória. Mas nesse caso, às vezes, porque você vê algo e você tem admiração pelo que você faz e você quer fazer uma coisa muito legal, levar para as crianças e tudo mais. Então, as escolas têm que acolher esse professor e a gente vê que falta acolhimento. Hoje mesmo eu sigo um perfil de uma professora que eu admiro muito, que conversa com os meus valores, e ela postou que uma pessoa mandou no direct dela falando que ela não deveria falar que as pessoas deveriam acolher os professores, porque os professores estavam ficando preguiçosos por causa da fala dela. E eu fiquei chocada, primeiro com a intromissão, primeiro com a falta de sensibilidade e de pensar que ponto que você vai deixar de acolher uma pessoa. E vou falar, né, mulheres. Nós, mulheres, você vai ter a sua realidade e a gente tem a nossa. Porque a gente tem, assim, a gente tá lá em 2 escolas, a gente tem uma casa, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem problemas. A gente vive também os lutos, vive os conflitos, vive as inseguranças, vive as dores. E então, quando eles falam assim, chegue na escola, esqueça todos os seus problemas. Me diga como faz isso. A Fernanda é especialista, ela pode dizer, não tem como. Então, é preciso que a escola olhe para esse professor. É preciso que essa escola cuide desse professor. Que ele... Jung, eu gosto muito daquela fala do Jung. Eu sempre uso. Você pode dominar as teorias, você pode conhecer toda a teoria, dominar todas as técnicas, mas quando você for tocar uma alma humana, que você seja outra alma humana. Então, você tira tudo. Você tira os cargos, tira tudo e acolhe essa pessoa. Olhe nos olhos. Às vezes, eu lembro disso, que tinha dias que a gente estava sobrecarregada, eu só queria um abraço da minha coordenadora. E quando eu fui atuar como coordenadora, todo dia eu chegava na escola e passava todas as salas, perguntava, olhava nos olhos da professora e dava um abraço. Vou te dar um abraço sua tarde, ser uma tarde gostosa, que você aproveite com as crianças. Isso é muito importante, muito importante. É uma empatia. E faz diferença, porque a equipe fica mais unida, a gente não é distanciado um do outro. Claro, existe a cobrança da parte burocrática, existe sim planejamento, plataforma, projetos, inúmeras coisas. Se a gente fosse citar aqui, a gente ficaria um tempão falando. Mas a escola é um lugar de relação.
Eu acho, vocês me digam se vocês concordam ou não. Eu acho que os professores chegaram num ponto que se ele não tiver essa atenção com ele mesmo e esse cuidado por parte da escola, ele se torna aquele professor amargurado, que tortura seus alunos, que reclama, que é um professor, às vezes, extremamente exigente, um professor intransigente em sala de aula. Antigamente era aquele professor mais velho, que já estava se aposentando. Que não aguenta mais, que está desencantado. E que desestimula o aprendizado. Eu tenho um amigo meu, que era professor de química. Ele deu aula, provavelmente ali por volta dos 8 anos de experiência ele já tinha. Ele abandonou. Ele falou, eu não aguento mais estar em sala de aula. Ele virou programador e foi fazer a vida dele. Tá bem hoje, tá, né? Deu certo na nova profissão, tá tudo certo. Mas você veja a mudança. Quando ele entrou nesse processo, quando eu também pensei em entrar nesse processo. Só que eu vi que eu não levava jeito. Eu vi que eu era muito melhor sendo professor. Então eu fiquei. Eu falei, não, eu tô bem aqui, eu só preciso me reorganizar. Mas é como você falou, é porque eu já tinha uma base nesse aspecto. Ele simplesmente não conseguiu. O que as pessoas não lembram ultimamente também, que é uma coisa muito importante, é que hoje as escolas, elas são empresas. Sim. Né? Então, o que acontece é que, às vezes, há essa tendência de, como nas outras empresas, de tratar os professores como meros funcionários, esquecendo que ele tem todos esses papéis e essa importância, esse peso. Mas tratando, se for então para tratar como empresa, que essa escola vá agir como uma empresa, então que ela faça o mesmo tipo de tratativa que as outras empresas hoje estão tendo, de cuidar da saúde mental do seu funcionário, de fornecer suporte, de criar ferramentas, criar mecanismos, seja através de consultorias, de treinamentos, de workshops, para que consiga tratar esse lado. Porque o que acontece? Talentos para professor. Eu tive, na faculdade de Direito, eu lembro que nós comentávamos assim, nós tínhamos um professor que era um juiz. Ele era brilhante como juiz, mas ele era um péssimo professor. Isso é muito comum. É muito comum, né? Então, eu acho que esse olhar da escola de vamos treinar, vamos capacitar, muito válido. Mas também vamos cuidar para que a gente mantenha os talentos que nós temos. Remunerar também. Vamos remunerar de forma... Também. E não deixa de ser, porque é a saúde mental do professor, ela está muito vinculada a esse excesso de carga horária, excesso de responsabilidade. Então, se você for fazer, como nós fazemos na empresa, por exemplo, esse mapeamento dos riscos emocionais, tudo isso que aflige o professor também aflige os outros funcionários. Sim. E um deles é justamente balancear o tanto de responsabilidade que ele tem com o quanto bem ele é remunerado. Então, eu creio que esses treinamentos, essas ferramentas que a empresa pode contar, às vezes fazendo uma busca no mercado de uma ferramenta, de uma consultoria externa, que vá até o ambiente de trabalho e realmente coloque, olha, você corre o risco aqui com esses professores, do jeito que a coisa se encaminha, a perder esses talentos. E aí você vai ter essa alta rotatividade de professores que não criam um vínculo com a instituição, às vezes não comungam dos mesmos valores e que acabam saindo para buscar empresas que os remunerem melhor, que os trate melhor, que os acolha melhor. E você acaba, como professor, fazendo essa opção, optando por empresas que te tratem de uma forma mais humanizada. Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês de... Nós vamos receber, como recebemos em outros vídeos, algumas perguntas, se eu posso deixar vocês abertos para, se alguém nos encaminhar alguma pergunta para responder. Agradecer a vocês a participação de hoje, a Fernanda também. E parabenizá-los, porque eu, por exemplo, não tive resiliência suficiente para permanecer na área da educação. Hoje estou em outra área, mas parabenizar vocês pelos trabalhos, agradecer como mãe também o papel que vocês cumprem e convidá-los também a eventualmente retornarem e ajudar a gente a entender melhor esse mundo, como que ele funciona e de que forma nós que trabalhamos agora tanto na psicologia organizacional como nós na consultoria de boas práticas de saúde mental, podemos ajudá-los também a tornar essa uma experiência mais gostosa para alunos, para professores e para funcionários da área da educação. Então, queria deixar aqui o meu muito obrigado e o meu parabéns para vocês mais uma vez. Não sei se a Fernanda quer deixar alguma mensagem. Eu agradeço bastante, agradeço muito vocês pela dedicação, em nome dos pais,
pela dedicação, pelo cuidado, pelo tudo que vocês fazem pelos filhos da gente, né? E pensando em escola como empresa, se a empresa ela está cuidando e ela pensa em performance dos seus funcionários, por que a escola não pensa em performance dos seus alunos cuidando dos seus professores? Então, obrigada pelo tempo de vocês aqui, por compartilhar com a gente um tempinho de vocês. E eu queria pedir para vocês dois agora, como professores, deixar para nós uma mensagem aí de como nós, que trabalhamos junto às empresas, podemos ajudar vocês a serem mais felizes no trabalho de vocês. Eu acho que essa é uma iniciativa sensacional, precisa estar, como a comentou, da questão de cuidar desse profissional, trazer outras práticas, outras ferramentas. Isso é muito necessário, olhar, cuidar, acolher, porque nós somos humanos, não podemos perder a nossa humanidade. Isso reflete nas crianças, principalmente. Então, acho que essa mensagem aqui vai chegar em muitos lugares, vai trazer muitas reflexões. E também vocês estão de parabéns pelo trabalho, né? Olhar para isso e trazer o professor para essa roda é muito importante. Porque falar só de empresa, a escola é uma empresa mesmo. A gente está falando das escolas privadas, né? Minha realidade é privada, dele também, mas isso é necessário para que a gente transforme a humanidade. Como que a gente vai transformar esse mundo? Como que a gente vai gerar ações mais éticas, um olhar mais afetuoso para o outro? Só olhando para a saúde mental, só olhando para o sentimento, para as emoções. Então, acho que dessa maneira esse projeto de vocês vai auxiliar bastante, eu tenho certeza. Muito legal. Parabéns e obrigado pela oportunidade também de estar aqui, né? Muito bacana estar participando, conhecer vocês todos. Eu quero agradecer também o fato de que a gente pôde falar um pouquinho sobre essas dificuldades, né? Tá? Mas o olhar que a escola tem muitas vezes com as doenças mentais que os nossos alunos têm e que em muitos momentos a gente também tem, mas isso fica em parte porque, como vocês falaram, nós somos um funcionário, nós estamos ali trabalhando e o quanto a gente vai conseguir render mais estando bem conosco, né? Estando feliz, estando trabalhando, estando simplesmente bem, tá? Então isso é muito legal, essa visão é importante, a gente tem que continuar trazendo essa discussão sempre que a gente puder. Que bom. Tá? Se você é professor, se o episódio de hoje de alguma forma tocou seu coração, fez você querer buscar mais, cuidar da sua saúde mental ou então enviar uma pergunta para os nossos convidados de hoje, deixa aqui seu comentário, siga o canal e vamos continuar sempre trazendo para vocês o que há de mais novo em cuidado com saúde mental. Muito obrigada.